Fala pessoal, bem-vindos ao Descomplicando o Azure. Hoje vamos bater um papo sobre Azure Firewall e como proteger suas VMs. Antes de começar, para quem quiser os slides dessa apresentação, pode me chamar nas redes sociais, aí o Instagram, o LinkedIn que estão na tela. E para quem não me conhece, aqui está um pouco de informações sobre mim. Eu tenho participado da comunidade Azure Brasil, a convite do Rubens, posto bastante no blog do Azure Academy e tem meu blog pessoal também, que é o que está no slide. Hoje eu trabalho em uma empresa parceira Gold Microsoft, na competência Cloud Solutions, e atuei em projetos de nuvem de diversos tamanhos, desde pequeno porte a grande porte, empresas do setor privado, empresas do setor público e etc. Bom, antes da gente falar de firewall em si, a gente precisa falar um pouquinho de segurança. Porque os acessos dos recursos de rede no Azure é uma parte importante no plano geral de segurança. E muita gente acha que só porque o recurso está na nuvem ele está 100% protegido. E que não é verdade, né? Existe uma camada básica, obviamente, de segurança que você consegue atingir usando o NSG, o famoso Network Security Group, mas ele é limitado quando procuramos inteligência atrelada à segurança. Então, para implementar uma camada de segurança avançada, você precisa optar por um firewall. E você pode conseguir isso utilizando soluções de terceiro, como SonicWall, Checkpoint, Palo Alto, FortiGate, etc. Ou você pode optar por utilizar uma solução nativa da Microsoft, utilizando o firewall como serviço. O Firewall do Azure é um serviço de segurança gerenciada que vai proteger seus recursos. Ele opera tanto na camada 3 quanto na camada 7 do modelo OSI. Mas quais os recursos que o Azure Firewall possui? Bom, os principais são escala automática e restrita, você não precisa se preocupar em colocar seu Firewall em HA ou mesmo dimensionar o tamanho do recurso para comportar sua estrutura, porque simplesmente o Azure Firewall vai se adaptar automaticamente à sua demanda, independente do tamanho qual ela for. Então, eu acho que esse é o principal fator no quesito comparação com outros NVAs, né, de outros fabricantes. Porque enquanto você precisa se preocupar com throughput, memória, processamento, toda vez que for dimensionar um firewall de terceiro, o Azure Firewall você não precisa se preocupar com isso. E se sua estrutura for muito grande, o preço de outros firewalls vai ficar muito mais caro em relação ao Azure Firewall, porque normalmente em firewall de terceiro você precisa utilizar uma máquina virtual, adquirir licença, então você paga além da máquina virtual, o licenciamento, e o licenciamento também é por demanda, né? Então, quanto mais recursos você precisar, mais throughput, mais gigas de processamento, mais cara é a licença. Então, e além disso, o Azure Firewall ele tem um suporte nativo a recursos do Azure e também suporte conexões híbridas, né? Como VPN e ExpressRoute. Outro recurso disponível no Azure Firewall é a inteligência contra ameaças. A Microsoft ela possui uma plataforma de segurança que ela tem uma visão ampla e profunda de todos esses dados que ela coleta, e esse feed de inteligência consegue detectar e alertar e bloquear ameaças. Na verdade, são mais de 5 bilhões de ameaças por mês. Além disso, a Microsoft também possui mais de 3.500 profissionais de segurança. Agora pensa, esse número de funcionários é maior que diversas empresas de tecnologia inteira, focada em segurança, inclusive. E a Microsoft tem esse número de profissionais só para segurança. É quase como uma outra empresa só para cuidar disso da Microsoft. A gente pode habilitar esse recurso no nosso firewall para alertar e bloquear automaticamente uma ameaça. Eu vou mostrar isso melhor na demonstração. Além disso, nesse link que está na tela, você pode baixar um relatório de segurança da Microsoft e ele possui um mapa de calor de vários países, né? E os ataques, os tipos de ataque, ransomware e etc. E ao baixar esse relatório, você vai perceber que o Brasil está no topo da maioria dos ataques. Eu vou até clicar aqui para vocês, para mostrar como é que baixa, para vocês terem uma visão de como é esse setor de inteligência da Microsoft. Não é só para o Azure, tá? Vou clicar aqui no Saiba Mais, mas aqui tem uma visão e dá para tirar vários insights de segurança sobre isso. Ele tem de Office 365 e todos os recursos de nuvem da Microsoft, tá? Então aqui você vai ter vários insights, tá? É só um link, depois vocês olham e leem profundamente, mas no último item aqui você consegue baixar o relatório e ter todas as informações que eu estou passando. Bom, voltando. O Azure Firewall também possui diversas certificações internacionais e certificações regionais também, de acordo com cada país. E a lista pode ser encontrada também no link que está na tela, mas um ponto importante que vale a pena frisar é que ele foi o primeiro serviço de firewall de nuvem a conquistar a certificação ICSA. E além de possuir diversas certificações de segurança voltadas para o governo. Então ele é um excelente firewall para cumprir os pré-requisitos de licitações e etc, né? Porque ele abrange bastante por causa dessa quantidade enorme de certificações que ele tem.
Então, clicando aqui, você vai ter a lista de todas e a cada hora está sendo atualizada com mais certificações que ele vai conquistando. Beleza? Antes da gente partir para a demonstração, deixa eu falar um pouquinho da arquitetura e o nosso cenário. Eu vou explicar um pouquinho o que é Hub Spoke, né? Que nada mais é do que cargas de trabalho que não exigem conectividade entre si, mas precisam acessar o mesmo serviço compartilhado, que no nosso caso é o Azure Fire. Então você configura uma VNet central e linka todas as outras VNets que estão isoladas através de um peer e até mesmo um VPN Gateway. E você pode também, inclusive, colocar um Express Route e controlar o tráfego da sua rede local. Então, dito isso, vamos à demonstração. Bom, essa demonstração aqui, ela vai ser uma demonstração prática, então eu vou conectar aqui no portal do Azure. Aliás, já estou conectado, vou abrir aqui. Nesse ambiente eu tenho duas máquinas virtuais, uma VM Linux e uma VM Windows. Só que elas estão em VNets separadas, então eu vou abrir o grupo de recursos aqui para mostrar para vocês. Então eu tenho 3 grupos de recursos, todos na mesma localização, sul do Brasil. Esse Azure Hub Spoke, o primeiro grupo de recursos, vai ser onde a gente vai colocar o nosso firewall. Eu já vou chegar nele. O Spoke 1 é um ambiente que está a nossa VM Windows, que tem uma VNet aqui, tá vendo? Vou abrir ela aqui. Ela está com o endereçamento 10.10.0/16 e é um ambiente isolado. E eu tenho o Spoke 2, que é uma VM Linux, tá? E eu coloquei uma outra VNet aqui, e a VNet está com o endereçamento 10.20.0/16. Entenda, eu não estou fazendo várias subnets, eu estou fazendo VNets diferentes. Então vocês vão ver que esses 2 grupos de recursos aqui não se comunicam hoje. Então eles estão isolados aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou conectar na máquina Windows aqui para mostrar para vocês que ela não está navegando. Ou quer dizer, está navegando, está tudo certo. Então eu vou abrir aqui, vou pegar o endereço IP. Vou abrir o prompt de comando. E vou conectar na nossa VM. No nosso ambiente que está o Spoke 1. Só para mostrar para vocês que está navegando, tá? Vou colocar a senha aqui. Bom, carregou meu ambiente. Vou abrir o navegador aqui. Vou acessar um buscador. Navegando na internet. Vou abrir um site qualquer aqui. MSN. Aqui, ó. Bom, notícia, está navegando na internet, certo? Vou fechar as abas aqui. Ele está com o IP 10.10.0/4 e você vai ver que ele não está comunicando com o servidor Linux, que está em outra VNet. Mas está comunicando com a internet. Vou pingar um DNS aqui qualquer. Está consultando endereços. Vamos ver aqui, ó. Blog azureacademy.com.br. Perfeito. Funcionando, tudo certinho. Por que eu estou mostrando isso? Porque quando a gente colocar o nosso firewall, ele vai parar de acessar a internet. Por quê? Porque o firewall ele já vem com tudo bloqueado. Então, até uma boa prática, antes de você implantar o firewall, na verdade, antes de você vincular o firewall aos hosts ou às subnets, você precisa já colocar as regras de acesso e todas as suas regras de padrão da sua estrutura. Por quê? Porque se você colocar ele no padrão, no default, ele vai vir com tudo bloqueado e você pode acabar derrubando o seu ambiente. Então eu vou fechar a conexão aqui. Vamos conectar no Linux. Deixa eu pegar o endereço IP dele aqui que eu não sei de cor. Então tá no Spoke 2. Vou conectar no segundo ambiente Linux só para mostrar para vocês que está navegando e está tudo certo. Vou abrir aqui AZ Brasil, que é o meu usuário. Bom, colocar nossa senha super complexa aqui. Bom, navegando na internet, mostrar para vocês, pingando um DNS qualquer aqui. Mostrar o endereçamento, ele está com o endereço 10.20.0/4. Ele não está comunicando com o servidor Windows. Perfeito. Qual que é o próximo passo? Nós temos, então, esse aqui é o nosso ambiente. Agora precisamos montar o nosso firewall. Eu vou escolher onde eu vou colocar o nosso firewall. Vou escolher ele, criar uma VNet separada de todas as outras. Aí você me pergunta, Jacques, eu posso implantar aqui nesse ambiente somente? Pode. Você pode implantar em cada VNet, ou se você quiser, você pode ter um firewall. Mas aqui, nessa estratégia aqui, eu vou controlar. Esse firewall vai controlar essas duas VNets aqui. Isso economiza custo e tem uma série de benefícios. Eu posso
também controlar o tráfego e a comunicação entre os ambientes, se eu quiser liberar ou bloquear e etc. Então, existem várias maneiras de eu subir um firewall aqui, ó. Posso vir aqui na pesquisar os recursos, procurar por firewall. E eu clico em adicionar aqui. Posso vir aqui em criar o recurso e procurar direto lá na tela do Marketplace. É a primeira opção aqui. Microsoft Firewall. Clique em criar. Ou eu posso ir direto na nossa subnet. Então, vou abrir aqui o grupo de recursos que eu quero, que é o HubSpoke. Eu vou abrir a nossa subnet. Tá vendo? Nesse grupo de recursos aqui eu não tenho nada, só tenho essa VNet que eu pré-criei. E qual que é o pré-requisito para eu implantar? Eu tenho que ter uma VNet, e nessa VNet eu tenho que ter uma subrede chamada Azure Firewall Subnet. Ele tem que ter essa nomenclatura aqui para funcionar, senão ele não funciona. E eu tenho que ter no mínimo um endereçamento 1/26. Aí você pergunta, por que tanto endereço, né? Por que eu tenho que ter tanto endereço para um simples firewall? Porque lembra que eu falei que ele tem uma alta disponibilidade e ele cresce conforme a demanda? Então, ele utiliza esses endereços. Então, imagine se você não tivesse endereço disponível, você não ia conseguir subir sua demanda. E ele nem permite que você coloque um endereço menor do que 1/26 para você utilizar o firewall. Mas é por isso, porque ele vai implantando novas VMs e utilizando esses endereços. Então, ó, posso vir aqui em Firewall e clicar aqui, ó, adicionar um novo firewall. E ele já vai vir a minha tela de configuração. Aqui eu vou dar um nome para o firewall. Então eu vou colocar aqui, ó, Hub Firewall. Um nome muito complexo. Eu coloco o nome assim para ficar fácil de identificar, tá, pessoal? Mas vocês podem criar um padrão de nomenclatura que você quiser aqui. A rede virtual eu vou colocar para usar existente. Então, vou colocar aqui, ó, HubSpoke. E como eu já tenho criado a subnet Azure Firewall, ele não vai alertar nada aqui para mim. Vou criar um novo IP público para ele. IPFW. Simples. E tem essa versão aqui, ó, esse túnel forçado, que está em versão prévia, mas logo logo eu acho que libera para todo mundo. O que é esse túnel forçado aqui? Eu posso ter uma solução de firewall do Azure e também posso, além disso, encaminhar esse dado, esse tráfego, direto para um outro firewall de outro cliente, de outro fornecedor. Então, essa está em versão prévia ainda, tá? Eu vou clicar aqui para criar. Vai demorar um pouquinho, já ele finaliza. Fala pessoal, fiz um corte rápido aqui no vídeo para otimizar o tempo, né? O Firewall demora aproximadamente 5 a 10 minutos para fazer a implantação. Vale ressaltar aqui também que o Firewall ele é autodisponível e ele tem uma escalabilidade automática, né? O Firewall do Azure. Porém, ele não vem com todo esse recurso disponível para o seu ambiente. Então ele aumenta conforme a demanda. Então lembra quando eu falei que tinha lá a VNet, eu preciso separar os IPs para ele provisionar mais firewalls para comportar sua estrutura se preciso? Então, ele tem uma métrica que ele aponta. Quando chega a 60% do processamento do firewall, ele disponibiliza uma nova instância. E essa instância ele demora também de 5 a 10 minutos para fazer a implantação. Então, de repente, você recebe uma grande carga na sua estrutura, pode perceber um pouco de lentidão, mas em 5 minutos você vai ver que ele já vai estabilizar. Por quê? Porque o Firewall ele adicionou novas instâncias, tá? Essas instâncias você não tem acesso, mas é só um adendo aí para você saber como funciona o Firewall. Bom, vamos lá. Finalizada a instalação, vê que o Firewall já está instalado e tem o IP também que a gente fez o provisionamento durante a implantação. O que a gente tem que fazer agora? Eu preciso que o tráfego das minhas VMs, tanto que está na Spoke 1 quanto na Spoke 2, encaminhem para o Firewall para ele fazer a análise do tráfego. O Azure ele já trabalha com o protocolo de roteamento BGP interno dentro do ambiente dele, e isso não fica visível para nós, né? Mas se a gente quiser, a gente pode customizar isso. E qual é o recurso que a gente usa para fazer isso? Chama tabela de rotas. Esse aqui. O que eu vou fazer? Vou criar uma tabela de rota para cada VNet e encaminhar esse tráfego direto para o meu firewall. Como eu faço isso? Eu vou clicar aqui em adicionar. E aí eu vou criar um nome para essa tabela de rota. Vou colocar um nome qualquer aqui só para ficar visível, né? Tabela de rota Spoke 1. Spoke 1.
O grupo de recurso, vou colocar ele dentro do Spoke 1, que é dentro de uma das minhas VNets. Eu vou fazer isso para as duas VNets, tá? E vou criar aqui, ó. Beleza, isso aqui ele cria rapidinho, tá? Vou fazer isso já para a segunda. Tabela de rota Spoke 2. Grupo de recurso, Spoke 2. Vou criar também. Então eu vou encaminhar o tráfego dessas duas VNets para o meu Firewall. Então, espera aí que eu vou fazer isso já. Só esperar a finalização da implantação aqui. Provavelmente uma já foi. Bom, feita a implantação aqui, a gente vai em rotas e vai falar adicionar uma rota. Então, uma rota estática, né? No Edge, as rotas são todas automáticas. A gente aqui vai adicionar uma rota estática e vai encaminhar o tráfego das nossas VMs para o Firewall. Então, o nome da rota, vou colocar uma qualquer aqui, rota padrão. Aqui eu vou selecionar qual que é a rede que eu quero encaminhar. Como eu quero encaminhar todo o meu tráfego para o Firewall, eu vou colocar aqui 0.0.0/0, que engloba todos os endereços disponíveis na camada IPv4. Então eu vou colocar aqui dispositivo virtual. Eu tenho várias opções aqui. Eu posso colocar rede virtual, internet. Então eu vou colocar aqui dispositivo virtual. E aí o próximo salto é o IP do nosso firewall, tá? O IP do nosso firewall aqui é 172.16.0.4. É o IP interno, tá? Não coloco o IP externo. Colocando isso, vou fazer a mesma coisa na segunda rota. Então só para conferir aqui enquanto vai adicionando, se eu abrir o Edge Firewall, tá vendo que aqui, ó, eu preciso pegar esse IP privado do firewall para fazer o encaminhamento, tá? Bom, vamos lá nas tabelas de rotas de novo. Agora eu vou no Spoke 2, vou fazer a mesma coisa. Vou aqui nas rotas e vou adicionar agora para o Spoke 2. Rota padrão 0.0.0.0/0. Dispositivo virtual, o endereço do próximo salto, que é o nosso firewall, 172.16.0.4, IP privado dele. Pronto. Feito isso, já está funcionando? Não. Feito isso, a gente configurou as rotas, mas a gente não vinculou nenhuma subrede. O que a gente tem que fazer? Vincular a subrede. Ó, a partir desse momento que a gente vincular, a gente já vai perder acesso à máquina, tá? E ainda tem um passo que eu pulei aqui, mas eu vou fazer junto com vocês. Então, vou vincular aqui, ó. Como essa é a rota Spoke 2, vou associar a rede Spoke 2. Bom, a subrede que eu quero, a subrede que eu tenho criada lá da VM, está associando. Vou fazer a mesma coisa na tabela de rotas do Spoke 1. Vou associar a minha VNet Spoke 1 e também a minha subrede Spoke 1. Feito isso, eu vou perder o acesso da máquina, mas ele ainda não vai ter comunicação com o meu firewall. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer as minhas VNets se comunicarem. Eu preciso fazer o peering para isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chegar lá na minha VNet do firewall e vou fazer um emparelhamento dessa VNet. Então, ó, vou abrir aqui. Eu não vou me aprofundar em muitos dos termos técnicos do emparelhamento, mas basicamente eu estou criando uma conexão entre as duas VNets. Elas não se comunicam entre si, elas são isoladas. Então eu vou fazer comunicação do meu hub central, que é essa VNet do firewall, para as outras duas VNets. Lembrando, se você está fazendo o seu firewall no ambiente que é só uma VNet com várias subnets em si, você não precisa fazer esse processo. Como aqui é como a gente está usando aquele ambiente, aquele cenário de estrutura de hub spoke, é assim que funciona. Então eu vou vincular as minhas VNets à minha VNet principal, que é o do firewall. Então eu vou fazer aqui um emparelhamento, vou fazer rápido aqui, ó. Preciso criar um nome para ele. Vou colocar hub to spoke. A rede virtual que eu quero comunicar. Na verdade são as duas, né? E qual que é o nome que vai ficar no destino, na VNet de Spoke. E eu vou colocar como Spoke to Hub. Tudo bem? Vou habilitar as configurações de tráfego encaminhado e vou dar OK. Ele demora uns minutinhos para fazer isso aqui. Eu vou fazer a mesma coisa já com a segunda VNet.
Então é hub to spoke 2. Lembrando, eu posso fazer isso, se você tem uma outra assinatura, você pode fazer isso com a sua ID de recurso. Então, se você tem subscriptions diferentes e quer fazer essas VNets se comunicarem, você faz isso pela assinatura. Ou você, no final das contas, pode até colocar um VPN Gateway. Então, vamos aqui, vou fazer para a segunda rede virtual. Spoke 2 to Hub. Habilitar aqui. E pronto. Nesse momento, como já está conectado aqui, a nossa VNet Spoke e a nossa VNet Hub já estão se comunicando. Então lembra quando eu conectei lá no servidor Windows e eu pingava o Firewall e nada respondia? Então aqui a mesma coisa. Agora eu vou pingar e vai responder. Então só terminar de fazer a configuração aqui. Então vamos lá. Grupo de recursos Spoke 1. O que vai acontecer? Como eu já vinculei o Firewall, já fiz a rota, o tráfego já está sendo encaminhado para o nosso Firewall. Então, esse IP que tem na VM Windows aqui, eu não vou conseguir conectar mais. Quer ver? Vou fazer um teste aqui com vocês. Por quê? Porque o tráfego já está sendo encaminhado para o Firewall. E eu preciso, a partir de agora, conectar nele através do Firewall. Então, eu preciso criar umas regras de NAT para fazer isso e conectar na nossa VM. Esse IP aqui está descartável, eu posso retirar e deixar ele só com IP privado. Não vou fazer isso agora, tá? Então vamos lá acessar o nosso Firewall e criar a primeira regra de entrada. Olha, deu erro lá porque não conectou no IP da VM. Agora eu conecto pelo IP do Firewall, que vai ser esse aqui, ó. Esse é o IP que a gente vai conectar. Aí vocês me perguntam, Jackson, posso ter mais de um endereço IP público no Firewall? Pode. Antes não tinha, tá? Esse recurso está liberado há pouco tempo. A gente pode ter até 250 IP públicos aqui. Há pouco tempo atrás era só 100, agora são 250. Então eu posso ter um grupo de IPs aqui do Firewall e depois eu mostro como configura isso, tá? Mas eu posso ter vários IPs públicos aqui no nosso Firewall. Voltando aqui, vou acessar o nosso Firewall e vou criar uma regra de entrada para acessar a nossa VM Windows. Então eu vou vir aqui em regras. Então a coleção de regras de NAT eu vou clicar aqui em adicionar. Então eu vou colocar aqui, ó, regra NAT. Aí os valores eu posso colocar de 100 a 105 mil. Então quanto menor o valor, maior a prioridade dessa regra. Então ele vai fazer com uma lista, tá? Então quanto menor a regra, ela primeiro vai ser tratada. Então se eu tenho uma regra aqui, a 3389, para bater na 3389, vai para uma máquina e ela está com prioridade 100, que se eu tiver uma outra com 101, a 100 vai ser executada primeiro e aí a outra não vai ser, porque ela a porta já foi encaminhada, né? Bom, vou colocar aqui, eu recomendo sempre começar com 150, nunca com 100. Porque assim, você não sabe que você vai precisar criar uma regra com maior prioridade ou não. Então nunca comece com 100, comece com 150. Então eu vou colocar, já vou criar aqui para as duas. Eu vou clicar aqui RDP, colocar regras de entrada. Protocolo, eu vou colocar TCP. O IP, esse source type, eu posso falar qual que é a origem do IP. Ou eu posso colocar um grupo de IP. Eu posso ter uma lista de IPs, de vários IPs e colocar ele dentro de um grupo. Eu vou mostrar como faz isso depois, mas no nosso caso, eu vou colocar para toda a internet, tá? Qual que é o endereço de destino? Lembra que eu falei dos IPs do Firewall, então ele tem vários IPs? É aqui que eu vou colocar o endereço de destino, que é o IP do Firewall. Eu já estou com ele no colado aqui, né? Qual que é a porta de destino? Vou colocar aqui 3389, mas eu posso colocar a porta que eu quiser. Vou colocar o endereço o endereço da máquina virtual, 10.10.0.4, e vou colocar a porta de conexão remota, que é a 3389. Já vou também aproveitar e colocar uma regra de SSH aqui. Também vou colocar o protocolo TCP. A origem, vou colocar qualquer origem. Com destino é esse IP de Firewall. Na porta 22.10.20.04. Na porta 22. Pronto, vou adicionar. Ele demora alguns minutinhos, mas daqui a pouco já aplica a regra. O que vai acontecer? Após aplicar essa regra, eu vou conseguir conectar nas nossas máquinas virtuais com o IP do Firewall. Então, a minha conexão bate no Firewall e aí ele faz toda a análise, toda a proteção, né?
e aí ele encaminha para minha máquina. Óbvio, aqui na inteligência contra ameaças, já vou chegar nesse ponto. Ainda não está habilitada, mas eu vou explicar lá como habilita e como testa essa opção. Mas se tiver a inteligência contra ameaças habilitada, já adiantando, ele trata primeiro do que qualquer regra que você tenha no Firewall. Então, se na inteligência da Microsoft essa origem é maliciosa, digamos assim, ele já vai bloquear independente das suas regras, mesmo que você tenha liberado ali. Então, tem como você liberar dentro da inteligência contra ameaças, mas depois eu coloco na documentação para vocês. Só esperar terminar de aplicar a regra aqui, aí a gente vai conseguir acessar nossa máquina. Porém, a gente vai conseguir acessar nossa máquina, mas a nossa máquina ainda vai estar sem acesso à internet. Eu vou mostrar. Por quê? Porque eu preciso também criar as regras de acesso à internet e comunicação. Bom, ativou aqui. Vamos ver se já está conectando. Vou abrir aqui o prompt de comando. Vou tentar conectar na nossa máquina. Ó, já pedi as credenciais. Vou colocar aqui AZ Brasil. A nossa senha é muito complexa e criptografada. Opa, até errei a senha aqui, ele pediu de novo. Pronto, nossa máquina conectou. Vou abrir aqui o prompt de comando. Vocês vão ver que está comunicando com o Firewall. O IP da máquina continua 10.10.04, mas não responde na internet. Então vou tentar abrir um site qualquer aqui. Blog MSDN. Ó, ele já coloca aqui, ó, que não tem regras, então por isso foi negado, ó. E aí eu preciso liberar. Então, eu repito, quando você for fazer a implantação no Firewall, coloque as regras antes, que você pode bloquear seu ambiente. O que a gente tem que fazer agora? Liberar. Eu posso fazer essa liberação de diversas formas. Então eu vou colocar aqui em regras de aplicativo, vou adicionar uma nova regra. Vou definir um nome para essa regra, né? Então vou colocar aqui, acesso, internet. Vou colocar o valor da prioridade como 150 aqui. Aqui, esse marcas de FQDN, eu posso selecionar recursos que já tem dentro do próprio Azure. Então você está vendo que eu tenho várias marcações aqui, Windows Update, Azure Backup. O Azure ele já tem um compilado de endereços dele e quando eu preciso liberar alguma coisa dentro do Azure, eu faço por aqui. Eu coloco uma dessas marcas. Então eu preciso colocar todos os endereços do Windows Update, todos os endereços do Azure Backup, Virtual Desktop, etc. Eu só seleciono a marca aqui e aí mesmo que se tiver uma atualização, isso já vai ser feito automaticamente. Então isso é bem interessante quando a gente precisa liberar uma grande quantidade de serviços e a gente não tem a informação de IP, eu não quero colocar aquelas informações, né? São aqueles vários endereços que tem na Microsoft. FQDN de destino, aí eu vou falar qual que é o destino que eu estou habilitando. Eu posso colocar ou a internet inteira, ou subdomínios, ou um domínio. Então eu vou mostrar aqui. Vou liberar um site chamado Blog Academy. Essa vai ser o nome da nossa regra. A origem, posso colocar um grupo de IPs, daquele que eu já mencionei anteriormente, vou mostrar daqui a pouco, ou um IP address. A origem eu posso deixar tudo numa linha só. Como eu tenho duas VNets nesse nosso hub, eu vou colocar as duas VNets, tanto da Windows quanto da Linux. Porque eu quero que todo mundo naquela VNet navegue na internet nesse site. Porém, se eu quiser só a máquina, eu colocaria o IP só da máquina aqui, tudo bem? Então vamos lá, 10.10.24,10.20.00/24. Ops. /24. Qual que é o protocolo ou a porta que eu quero utilizar? HTTP, HTTPS. E se meu site tivesse um HTTP 80 e etc, ou HTTP 9090, 1433, eu faria dessa maneira, HTTP 2.1443, um exemplo. Então, se o site trabalha naquela porta no protocolo HTTP, a gente poderia deixar dessa maneira. Como a gente só usa HTTP e HTTPS, vou deixar assim. E vou colocar aqui, ó, blog.azureacademy.com.br. Eu estou liberando só um subsite desse domínio, que é o Azure Academy. Mas eu poderia colocar todo o site do Azure Academy com um asterisco aqui, ó. Então, todos os subdomínios, blog,
aluno e plataforma.Azure Academy, tudo, ele iria liberar todo o meu domínio. Mas como eu só quero blog, eu vou colocar aqui, blog. E vou adicionar. Ele demora um pouquinho para aplicar a regra. Aplicando essa regra, eu já consigo acessar lá no nosso servidor. Então, enquanto ele carrega aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, IP grupo, ou grupos de IP. Lembra que eu falei que na regra a gente consegue colocar a origem já um grupo de IP? Então, é aqui que a gente cria. Eu posso criar um grupo de IP e talvez eu tenha isso em planilha ou em algum arquivo e eu posso fazer o upload desse arquivo. Então, deixa eu só fazer um exemplo aqui. Vou mostrar um exemplo. Grupos IP Web Service. Pronto. Ops, faltou os endereços aqui. Aí nos IP address aqui, eu posso aqui, ó, importar de um arquivo, eu posso colocar manualmente o intervalo e etc. E aí eu consigo aplicar direto naquela regra do firewall lá. Beleza? Eu não vou fazer aqui agora, que vai só tomar tempo. Bom, enquanto aplica a nossa regrinha aqui para habilitar, tem outra coisa que vale a pena falar. Se eu uso um endereço DNS nos servidores, que não seja o da Microsoft, eu também preciso liberar a comunicação da porta de DNS, que é a porta 53, né? Então, por exemplo, eu vou abrir aqui de novo o nosso servidor. Então, vocês vão ver que a comunicação ainda está correndo, ó. NS Lookup. NS Lookup. Vou colocar qualquer site aqui, já www.jacksonmartins.com.br. Você vai ver que ele retorna para mim. Isso porque eu estou usando o endereço do Azure, né? Agora, se eu tivesse um DNS aqui, eu ia precisar liberar a regra. Então, vamos fazer isso. Vou fazer um logoff aqui. Ops. Deixa eu fechar aqui. Eu vou abrir nosso servidor e vou trocar os DNS. Vocês vão ver que ele vai parar de fazer essas consultas. Então, vou vir aqui, ó, em Windows, rede, vou abrir a placa aqui, vou trocar o DNS, vou colocar um outro aqui, ó. Vou colocar o do Google. E vou colocar do OpenDNS também. Pronto, vou salvar. Para aplicar isso, eu vou precisar reiniciar a máquina, tá? Mas enquanto isso, a gente vai testando no Linux. Então, assim, se você tiver um DNS manual lá, um DNS que não seja da Microsoft, você precisa liberar uma coleção de regras também para comunicação na porta 53, que usa o DNS, né? Então, deixa eu só atualizar aqui. Aí eu já vou colocar para reiniciar a máquina. Provavelmente ele já deve estar reiniciando. E aí vocês vão ver que vai parar de fazer aquela consulta. Aqui ele me retornou, né? Me retornou o site, o endereço e tudo mais. A partir de agora, quando eu trocar o DNS, depois que eu reiniciar a máquina, né? Eu trocar o DNS, eu não vou ter mais permissão para fazer essa consulta. E aí eu tenho que liberar lá no servidor, lá no firewall. Beleza, deixa eu só colocar para reiniciar aqui. Ele vai iniciar rapidinho. E a nossa regra já foi aplicada. Então vamos conectar no nosso servidor Linux e vamos ver se está respondendo também. Ó. SH, AZ Brasil, nosso servidor Linux. Eu criei a regra, né? Ops, eu peguei o IP do servidor, então ele não vai funcionar. Eu preciso pegar o IP do firewall, né? Espera aí que eu vou pegar o IP do firewall aqui, que eu também não sei de cor. Já estava ali o IP, hein? Agora vai funcionar. Pronto. Vou colocar nossa senha criptografada de 50 mil caracteres. Beleza. Você vai ver que não está pingando para fora, porque não tem regra para isso, mas eu consigo acessar. Dá um telnet aqui. Blog academy.com.br na porta 443. Você vai ver que conectou aí, tá vendo? Agora eu vou sair da conexão, né? Dá um Ctrl C cedilha aqui.
Enquanto isso, vamos ver se a nossa máquina Windows subiu. Já subiu. Colocar a senha aqui. Então o que eu fiz até agora? Eu só liberei o site do blog do Azure Academy e troquei o DNS do servidor Windows para mostrar para vocês que eu preciso liberar o DNS também. Então vamos lá. blog.azureacademy.com.br. Eu não consigo porque o DNS está bloqueado. Então vamos lá, nslookup, vocês já vão ver que eu não vou conseguir fazer a consulta em qualquer site. jacksonmartins.com.br. Tá vendo? Ele já vai dar timeout, porque eu preciso liberar. Como ele não é o DNS do Azure, eu preciso fazer a liberação. Então como a gente vai essa liberação? Vamos lá acessar o nosso firewall novamente. E vem aqui em regras. E aí eu vou colocar coleção de regras de rede. Então vou adicionar uma regra aqui para fazer a comunicação de DNS. Eu posso escolher qual DNS fazer, eu posso liberar simplesmente a porta. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Allow DNS. Vou colocar um valor aqui, 150. Permitir. Aí eu posso colocar marcas de serviço ou endereço IP. Então eu vou fazer aqui DNS protocolo UDP, mas eu vou deixar todos ou qualquer naquela porta de qualquer origem para qualquer destino na porta 53. Não é o ideal fazer esse tipo de regra, tá liberando tudo. O ideal é você colocar os DNS que você autoriza a fazer consulta e etc. E quais as máquinas de origem. Mas como a gente está em um ambiente de teste aqui, eu vou deixar somente assim. Pronto. Quando atualizar, vocês vão ver que eu vou conseguir acessar o site agora e vou conseguir fazer consultas DNS. Certo? Enquanto carrega a regra, vamos aqui em inteligência contra ameaças. Lembra quando eu falei daquele sistema de inteligência da Microsoft, que ele tem um sistema inteligente, que ele faz análises de dados e tem mais de 5 bilhões de conexões que eles bloqueiam por mês, etc. Então é aqui que a gente habilita. Então eu tenho 3 opções. Eu posso deixar desativado, que eu não quero fazer parte dessa inteligência, não quero que meu firewall tenha essa inteligência, eu quero deixar ele manual, posso deixar desativado. Posso colocar em somente alertar, então ele vai gerar logs para isso, e essas logs elas vão ficar aqui eu posso consultar essas logs, tanto no Azure Monitor como em outros recursos, e posso baixar essas logs e fazer análise e tudo mais. Ou eu posso alertar e negar essa ameaça, né? Então, além de ele gerar a log, ele vai negar automaticamente. Então, eu tenho um link aqui. Deixa eu pegar o link. Esse link, ele mostra... É um link de teste da Microsoft, tá? Que é um domínio que é bloqueado pelo serviço de inteligência deles. Deixa eu pegar aqui, rapidinho. Peguei o link aqui. Então, se a gente tentar acessar... Óbvio que ele não vai ter acesso, ele deu deny aqui, ó, porque ele não tem regras, né? Lembra que eu falei que eu preciso fazer regras e tudo mais? Agora vocês vão ver quando vai mudar esse tipo de bloqueio. Então, pera aí, eu vou habilitar aqui. Ele demora um pouquinho, tá? Para habilitar esse recurso. Então, enquanto ele habilita aí, vamos aqui no nosso ambiente e tentar acessar de novo o blog. blog.azureacademy.com.br. Agora que eu liberei o DNS, deixa eu ver se já propagou a regra, porque ele demora um pouco. Já está carregando ali. Bom, carregou, tá vendo? Eu estou conseguindo acessar. Se eu tentar acessar qualquer outro site, bing.com.br, por exemplo, MSN, vai estar tudo bloqueado. MSN e etc. Só o site que eu quero aqui. Então a gente pode abrir aqui, tem vários... Posso navegar dentro desse site enquanto eu tiver com aquela URL ali. Então aqui tem até um post meu aqui, né? Bom, liberada a regra, vocês vão ver como agora a gente consegue fazer consultas DNS. Por causa que a gente fez aquela regra de liberação lá. DNS lookup.
Jackson, www.jackson Martins. Pronto, respondeu. Lembra que ele estava bloqueado? Isso não quer dizer que ele vai acessar o site, mas ele está permitindo fazer consultas DNS. Então, se eu tentar acessar o site aqui, o acesso vai estar bloqueado. Beleza? Vamos ver se já voltou e já aplicou aquela regra de inteligência contra ameaças. Bom, foi aplicado. Vamos tentar acessar o site aqui, ó. Tá vendo que o erro aqui é deny, porque não tem regras. Vamos ver agora. Ó, pronto. Deny, ele foi lá porque ele tem um serviço de inteligência acoplado nele. E lembra que eu falei, mesmo se eu liberar esse acesso a esse domínio, ele vai continuar bloqueando, porque essas regras têm prioridade em relação a qualquer outra regra que você tenha manual no Firewall, personalizada. Tem como você liberar no domínio que está nessa lista de bloqueio? Tem. É por PowerShell, depois eu deixo a documentação para vocês fazerem. Mas isso é só para mostrar como está sendo o bloqueio aqui. Se eu tivesse habilitado as logs, eu ia mostrar para vocês as logs lá, que ele gera uma log a cada tentativa, ou tentativa interna, externa, e ele vai gerando várias logs lá e a gente consegue consultar isso. Então, mas eu preciso criar um workspace no Log Analytics para fazer tudo isso. Então é isso. Basicamente, essas são as funções do Firewall. Tem mais recursos. Eu vou passar por cima aqui em alguns outros recursos do Firewall, mas o básico para você utilizar é isso aqui. São esses bloqueios, essas regras de NAT, fazer o peering, fazer o roteamento. Então aqui o Firewall já está totalmente funcional. Beleza? Então vamos aqui. Vamos falar um pouquinho sobre esse gerenciamento de Firewall aqui. Esse recurso aqui é utilizado para gerenciar vários firewalls. Hoje, na nossa configuração aqui, a gente configurou ele somente na região sul do Brasil. E temos várias VNets, mas temos um único firewall. Porém, a gente pode ter um firewall para cada VNet. Isso vai da sua estratégia, né? Na estratégia aqui que a gente mais utiliza é colocar um firewall e gerenciar todas essas VNets se elas estão na mesma região. Quando troca de região, aí já fica um pouco complicado, porque a latência aumenta muito. Então não dá para deixar um firewall só para gerenciar 4, 5, 6 regiões diferentes. Então, nesse cenário que temos várias regiões, o ideal é colocar um firewall em cada VNet. E aí que entra o gerenciador de firewall, que a gente consegue configurar uma política padrão e aplicar para todos esses firewalls. A gente tem uma política da nossa empresa e consigo gerenciar esses firewalls através deles. Eu vou trocar de conta aqui. Eu tenho uma outra conta que já tem uma pré-configuração disso para mostrar para vocês. Galera, desculpa se eu estou um pouquinho resfriado, tá? Devo estar um pouquinho fanho aí no vídeo. Enfim, olha aqui. Eu já tenho, ó, vou abrir um firewall aqui, tá? E eu vou clicar aqui no gerenciador. Nesse gerenciador eu posso colocar meu hub virtual, que eu posso ter minhas WANs virtuais, ou a minha rede. Eu coloquei uma VNet só de exemplo aqui, ó. E aí eu tenho política e eu posso aplicar essas políticas no firewall, em um firewall ou em mais firewalls, tá? Então eu posso aqui, ó, ver as políticas, ó. Eu criei uma política de RDP e aí eu aplico nos firewalls, tá? Então é isso. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui a log desse firewall que eu já tenho habilitado. Então eu vou abrir o Firewall aqui, vou em logs para você ver aquele serviço de inteligência, como é que é a log dele. Então abri aqui, ó, já criei meu workspace no Log Analytics e já está gerando a log. Então já fiz a coleta, já deixei um tempinho aí. Então eu vou pegar uma consulta de exemplo aqui, ó, e eu vou executar. Aí tá vendo, ó, ele mostra o horário, a data, o IP. Então ele fala qual que foi a ação, o que aconteceu. Ó, foi uma requisição negada na porta 33.9 desse IP de origem aqui, ó. Então aqui, ó, tem mais ou menos umas 24 horas que eu habilitei. Olha o tanto de bloqueio que já teve nessa porta. Então ele bloqueia scan, ele detecta, ó, tá vendo aqui, ó, port scan. Então ele detectou, me alertou e bloqueou. E desses alertas aqui eu posso colocar uma métrica, eu posso colocar uma regra para ele me enviar um e-mail toda vez que acontecer algum problema. Só tem que tomar cuidado para você não encher sua caixa de e-mails, né? O ideal é você deixar o firewall o mais fechado possível, né? Eu deixei a regra aqui 3389 para a internet, mas nunca é o recomendável fazer isso. No máximo você utiliza um bastion aí para você acessar, ou você coloca limitando o IP de origem, tá? Então é isso. Eu acho que a única coisa que ficou de
faltou de mostrar aqui é como configurar um IP público. Então é aqui, ó, nessa configuração de IP público, eu posso colocar mais IPs, tá? Como aqui eu não configurei nenhum, eu poderia colocar IP FW2 e adicionar aqui. Eu preciso pré-criar esse IP, tá? Então para esse IP eu preciso ser um IP público na School Standard. E aí eu consigo colocar aqui. Tudo bem? Sobre a Edge Firewall, acho que é só isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários ou me procura nas redes sociais. Deixa eu voltar com a apresentação aqui. E tem, ó, aqui nesse slide vocês podem acompanhar o que tem de novidade, o que está em desenvolvimento no Azure Firewall. Então aqui tem vários lançamentos, então toda vez estão sempre lançando recursos novos, tem muita coisa nova do Azure Firewall, tá? Então pode ser que daqui a um mês essa palestra aqui que eu estou dando já esteja defasada, porque já tem recursos novos, já mudou a maneira. Então fiquem ligados, ó, o link aqui você vai direto no site da Microsoft e você vê as atualizações, ó. Funcionalidade de modelos, porte a retransmissão e etc. Beleza? Acho que é só isso por hoje. Muito obrigado. Quem quiser me contato comigo, pode clicar aí nas redes sociais, me manda mensagem se tiver alguma dúvida. Quem quiser o slide, como eu falei no começo, pode mandar mensagem que eu envio também. E por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.